Tava. Então, seja muito bem-vinda, Haná. Muito obrigada por estar aqui novamente com a gente, com esse tema super importante para as mulheres entenderem um pouco sobre o puerpério, o que elas vão passar. Se apresente um pouquinho. Boa tarde, meninas. Que bom que vocês estão aqui, né? É um sinal que vocês se interessam, estão conscientes da gestação, sejam as que estão grávidas ou as que estão exatamente no puerpério. Eu sou a Haná, eu tenho dois filhos, a Betina, de 6 anos, e o Ian, de quase 2 anos. Estive, né, no meu primeiro parto com as meninas do Gesta Vida, então a gente tem uma longa caminhada juntas aí, de parceria. Sou psicóloga, com foco na perinatalidade, então a minha especialidade é exatamente na maternidade, né, onde a gente vai se aprofundar nas mudanças emocionais desde a gestação até a preparação para o parto e o pós-parto, que a gente fala que é esse puerpério. Então, hoje eu atendo, né, no consultório, tanto presencial como online. Então, muitas mulheres, né, gestantes ou que estão com bebê pequeno, preferem essa modalidade do online, porque facilita. E eu sou aqui do Espírito Santo, né, moro aqui em Vila Velha. Bom, então, eu queria trazer, né, esse tema junto com a Thaís, com Gesta Vida, porque a gente entende a importância. O puerpério é real, tá? E aqui a gente vai falar sobre a realidade, né? O que muitas vezes nas redes sociais, né, a gente não vê muito, né? Hoje até se tem um movimento assim sobre trazer a realidade, né, de como é a vida de mãe com bebê pequeno, mas ainda é claro que não se mostra tudo. E isso é um ponto importante, porque a gente precisa entender o que está acontecendo, até onde é normal, né, é esperado sentir, e até onde a gente pode acender o alerta e entender que a gente não precisa dar conta sozinha, muito pelo contrário, tá? E aí, antes da gente abrir, eu queria deixar muito tranquilo para vocês falarem, perguntarem. Eu acho que esse aí é um bate-papo importante, porque vocês estão aí, né, vivendo ou viverão em breve. E o que eu muito escuto no consultório, na clínica, das mães, recém-mães que eu atendo, que não passaram por mim desde a gestação é o seguinte: Haná, por que que ninguém me falou isso? Não Eu é, tive uma Thaís? paciente, foi tão engraçado, porque assim, ela me contratou com 12 semanas e durante a gestação dela teve, eu acho que 3 reuniões sobre o puerpério e ela não entrou em nenhuma das 3. E aí, logo depois que ela teve o bebê, ela falou assim: Thaís, vocês precisam falar sobre isso. Vocês não falam sobre isso, é super importante. Aí eu peguei todo o histórico, mandei para ela. A gente falou, você não quis entrar. Exato. Ela, "Ah, meu Deus!" É isso aí. Então, o que mais a gente realmente escuta quando a gente está nesse lado, né? Atravessou o portal, é realmente isso. Por que que nunca ninguém me falou? É, eu idealizei algo e estou vivendo diferente. Então, acho que é isso. É uma conversa franca, real. Aqui são estudos, né? Não é achismo, não é o que a Hannah acha, o que a Thais acha. A gente está embasado pela psicologia perinatal. Então, o que que é o puerpério, primeiro de tudo, né? A gente fala muito de puerpério, vacinação para as puérperas, fila preferencial. Então, o que que é o puerpério? Ele nada mais é que o período após o nascimento do bebê. Simples assim. E aí, nesse período, acontecem muitas transformações. Transformações físicas, então imagina, a gente, né, gestou aí por praticamente 9 meses, então o corpo está voltando para aquela realidade que não vai voltar mais, então o corpo está se moldando aí essa nova realidade. Transformações hormonais, emocionais, né, e relacionais. Então isso é o puerpério. E qual é a duração, né? Quanto tempo eu vou ser considerada puérpera? Quanto tempo eu vou estar nesse puerpério?
Bom, para a medicina é muito prática, né? Então, 45 dias, 40, você já tá pronta para outra, né? Considera assim, não, tá tudo liberado, tá tudo certo, acabou. Então, para a medicina é assim, né? Então, tanto que muitas vezes para as relações sexuais, né, o médico libera, para exercício físico. Então, para a medicina, esse é o conceito da duração. Agora, já para psicologia, a gente não tem um período definido do puerpério, exatamente porque se trata de uma mudança muito significativa psíquica. Então, alguns estudos falam que até 2 anos após o nascimento do bebê, a mulher ainda pode estar vivendo tudo isso que a gente vai falar e, portanto, está no puerpério, tá? Então, se a gente está entendendo que o puerpério é um momento em que um bebê nasce e que todas essas transformações estão acontecendo, por que que a gente precisa dar conta de tudo sozinha? Precisa querer voltar, entre aspas, ao normal? É, a gente está se transformando como mãe também. A gente não está conhecendo só esse novo bebê, a gente está conhecendo a gente nessa nova versão. Então, o primeiro ponto é não se exijam demais, né? Entendam que é realmente uma nova realidade. E como que eu vou conhecer essa nova realidade, ok? E claro, então se a gente está falando que o puerpério vem, né, trazendo tudo isso, a primeira foto que eu coloco aí é essa foto no espelho, né? Então é uma mulher se olhando no espelho, tá meio embaçado, a gente não consegue muito se perceber. Então pode passar, Thaís. Então nesse puerpério, o que que exatamente envolve, né? A gente está falando de mudanças complexas no corpo e no metabolismo. Então os hormônios que estavam lá em cima na gravidez despencam. A gente está falando de mudanças cerebrais, né? Profundas mudanças cerebrais. Existe um estudo que colocam várias mulheres é, juntas, mulheres grávidas, mulheres puérperas, mulheres não grávidas que nunca engravidaram. Ele faz um estudo cerebral mesmo, né? Uma análise cerebral e consegue identificar exatamente aquelas que estão no puerpério, porque o cérebro se modifica completamente para a chegada desse bebê. Então, a massa cinzenta, ela se modifica. Então, poxa, a- a- aí só a gente já percebe que não é pouca coisa, né? Então, existe uma reconstrução da identidade. Um papel social diferente, né? Então, se antes eu era conhecida como Haná, a psicóloga, daqui a pouco, opa, eu tenho um papel social de mãe, que eu estou me conhecendo. Então, tudo isso modifica o nosso olhar. E às vezes a gente pode se estranhar, né? É exatamente essa imagem do espelho. A gente tem mudanças nas relações. Então, se antes tinha só meu marido, aquele namoro, aquela companheira, a minha mãe como mãe, agora muda tudo. Né? Quando entra um terceiro elemento, um bebê, muda a relação. Então, eu percebo a minha mãe se transformando em vó, eu brinco também, tem umas pacientes que falam assim, Haná, a minha mãe chega, ela nem me olha, ela vai direto pro bebê. Eu sinto falta da minha mãe, né? Do colo da minha mãe. Então, tudo isso a gente fica mais sensível e muda a dinâmica da vida. Né? Se antes a gente tinha o nosso tempo, a gente não tem mais só o nosso tempo. Se antes a gente tinha aquela casa perfeita, com aqueles cômodos ali onde eu habitava, hoje tem um bebê, né? E eu tô conhecendo esse bebê. Então, tudo isso traz a realidade de que o ciclo em que vocês todas aqui hoje estão, exceto eu, na verdade eu tô um pouco, né? Exceto a Thaís, vamos falar assim, exceto a Thaís, ela não tá vivendo essa fase aí. Que o período gravídico puerperal é a fase de maior vulnerabilidade psíquica na vida de uma mulher. Então, isso é dado científico, é estudo real. Então, a gente fala que o primeiro trimestre de gestação e o terceiro trimestre são os mais sensíveis e os 30 dias pós-parto. Exatamente por tudo isso aí que a gente viu. Então, Haná, beleza. Então, eu tô sabendo disso, tô entendendo que é o puerpério, todas as mudanças que podem vir, porque a gente fala que quando se trata de emoções, a gente não pode falar que todo mundo vai sentir dessa forma.
Muito pelo contrário. É muito individual. Algumas sentirão mais, outras menos, né? Mas os estudos mostram que a maioria vai passar por tudo isso em alguma determinada fase. Às vezes, para você, o iniciozinho da vida do seu bebê não foi tão difícil. Aí, de repente, nos 6 meses, um ano, começa a ficar mais complexo. Então, é muito individual, mas os estudos mostram que esse é o retrato do puerpério, tá? Então, como que eu me preparo? Quer falar, Thaís? Fica à vontade. Não, é que eu apertei algum botão e eu saí da apresentação, mas você está vendo a apresentação, né? Eu vou me Eu encontrar tô. aqui enquanto você está falando. Mas será que as meninas estão vendo? Sim, se você está vendo, Tá, elas estão vendo. tá bom. Então, como que a gente se prepara para o puerpério? Como que a gente se prepara para o parto? Né? A gente faz exercício, a gente vai buscar, por exemplo, Gesta Vida, que é um lugar especializado, a gente fala do plano de parto com o nosso obstetra. E para o puerpério, o que que é possível fazer hoje? Ou o que que é possível as meninas que já estão no puerpério, né, conseguirem? Então, a gente se prepara muito para o parto, como a Thaís falou, e pouco para o pós-parto. E se preparar para o pós-parto faz muita diferença. E não sou eu somente que estou falando com minha experiência de psicóloga e na clínica, não. Os estudos mostram que quanto mais a gente se prepara, melhor a gente passa por ele, com mais consciência. Então, primeiro ponto para vocês colocarem aí: planejar a rede de apoio. Rede de apoio, ela não aparece como um passe de mágicas, ela aparece como construção. Ah, Hannah, mas eu moro sozinha, não tenho parente. Temos oportunidade de criar rede de apoio. Construa desde já. Quais são as amigas, né? Os grupos, por exemplo, do Gesta Vida, na comunidade, né? Comece a frequentar algum lugar que você entenda que possa ter rede de apoio, amigas, uma pediatra acessível, é, conversar com quem mora com próximo de família, com os avós, contratar uma pessoa, né? Economizar dinheiro em alguns lugares aí para exatamente ter uma pessoa ali como rede. Escolas no futuro, né? Escola também é nossa rede de apoio. Então, desde agora, você grávida, gestante, é possível e recomendado que se pense nessa rede. Porque lá, quando você tiver com o bebê, vai ser mais complicado. Então, se você já tiver chegado lá com essa turma aí junto com você, vai te aliviar bastante. O outro ponto importante que a gente fala, que é um ponto muito relacionado à saúde mental, a amamentação. Então, pense sobre a amamentação, reflita. Você quer amamentar exclusivo? Gostaria? Como que eu faço? Qual é o profissional que pode me ajudar? Né? O Gesta Vida tem uma excelente profissional, maravilhosa. Pode estar comigo. Qual é a loja que eu posso ter coisas para me ajudar? Então, pensar sobre a amamentação desde já também é um ponto fundamental de saúde mental. Saúde mental efetivamente. Então, se eu tenho, por exemplo, já algum histórico de depressão, ou na minha família, na família do meu parceiro, se eu já vivi situações difíceis, se eu sei que quando eu estou num momento de estresse, um momento mais vulnerável, eu preciso de ajuda. Cadê esse profissional, né? Pense num psicólogo que tem especialidade na maternidade. Eu recebo muitas pacientes também que vêm até mim e falam: Haná, eu realmente tive que parar com a minha psicóloga, porque eu não tive acolhimento. Ela falou uma frase que me deixou destruída. Porque realmente, né, Thaís, a gente vê muito isso. O puerpério, a gravidez é um momento único da vida da mulher. É, Então, o que que eu gosto de fazer, né? Eu tenho alguma atividade física que eu gosto? Quais são os meus momentos de autocuidado? Então, isso tudo favorece a sua saúde mental. Ajustes, nas suas expectativas, né? Isso é muito importante. Quanto maior a expectativa que a gente tem sobre algo qualquer, e se aquilo não acontece, maior a frustração.
Então, estudar sobre o puerpério, entender como funciona a vida de um recém-nascido, que pode funcionar, né? Porque cada situação é única. É muito importante. Conversar com o parceiro também, porque às vezes ele está com uma expectativa, você com outra. Então, alinhar isso tudo é fundamental. Grupos de apoio, grupos de mães, né? As mães que vocês admiram, que te fortaleça, né? Porque às vezes tem grupos que fazem estrago, né? Porque tá todo mundo contando a parte mais deliciosa da maternidade e às vezes você não tá sentindo aquilo, tá num momento diferente. Às vezes tem grupos que vão nos julgar, julgar as nossas escolhas. Então, é, busque esses lugares de apoio que te impulsione, que não te julgue, porque nós estaremos, como nós vimos, mais vulneráveis, mais suscetíveis, precisando de mais apoio, mais escuta, menos julgamento. E aí, uma pergunta que eu quero fazer para vocês: eu sei pedir ajuda? Hoje nós vivemos num mundo em que a gente precisa ser independente, autossuficiente, autônomo, é, fazer tudo sozinho. Então, primeiro ponto de reflexão para você: como que é para mim pedir ajuda? E o segundo ponto, como que é para aceitar ajuda? A gente tem muito, né, Thaís, isso assim, mas a minha mãe vem aqui, quer fazer algo e eu não me sinto bem, ou ela quer cuidar do meu filho e eu não quero que ela cuide do meu bebê, eu quero que ela me ajude na casa. Então, olhar para essa rede de apoio, entender qual é a sua necessidade e como que é estar nesse lugar de pedir ajuda. Se a gente pensar lá atrás, né, quando a gente pensa naquelas sociedades antigas, que as mulheres viviam em comunidade, que os filhos eram de todo mundo, não tinha isso, né? Hoje a gente vive num mundo muito individualista, todo mundo muito sozinho, é muito solitário. Então a gente começa a ter muita dificuldade de pedir ajuda. Então, qual ajuda que vai servir para você, para sua realidade? Então, ajuda prática. Quem que vai me ajudar na cozinha? Eu tenho alguém, ou vai ser minha mãe, eu vou precisar de marmita, porque às vezes com um bebê pequenininho precisando da sua ajuda 100% do tempo eu não vou conseguir olhar para a cozinha. Ou, não, eu adoro cozinhar, é uma terapia. Então, quem vai ficar com o bebê enquanto você cozinha? Arrumar a casa, né? Ficar com o bebê para você tomar um banho. A gente tem muitas, né, Thaís, pacientes que vêm, nossa, eu não consigo tomar um banho, não consigo ir no banheiro. E isso não é porque o bebê é difícil, não, porque é essa a realidade, né? Quando a gente não tem um apoio. O bebê tá ali, ele precisa da gente. Ele não vive sem a figura ali de cuidado. Então vai ser um tempo mais escasso. Como que eu peço ajuda, né? Qual é o meu limite emocional, né? O que que me faz bem? Como eu vou encontrar com as minhas amigas? Qual é a minha companhia que não julga? Se eu gosto muito da minha academia, como que eu vou fazer para ir na academia? Ajuda profissional, mais uma vez, com a sua pediatra, consultora de amamentação, enfermeira obstetra, pessoas que vão, por exemplo, já esta vida, vão te acompanhar até depois, psicólogo. Então, ter isso em mãos é muito importante, porque levantar a bandeira da ajuda não significa que você é fraca, não significa que você não é uma boa mãe, não significa que você não está dando conta. Significa que realmente a realidade do puerpério, a realidade em que vivemos, ter um bebê pequeno e fazer tudo sozinha é muito. Dá um enter aí, Thaís, por favor. Então, gente, o puerpério, ele não foi feito para ser vivido sozinho.
Esses dias eu postei no meu Instagram uma. Existem muitas casas, né, no Oriente, na Ásia, no Ocidente pouco, mas às vezes existe, lá na Europa existem algumas casas assim, que são casas exatamente para receber as puérperas. Olha que maravilhoso. Tem grupos de apoio, as mães se reúnem, conseguem fazer os exercícios, tem pessoas que cuidam do bebê, conseguem dormir bem. Então, o puerpério ele não é um lugar que precisaria viver de forma solitária. Então, por que a gente quer dar conta de tudo? Por que a gente entende que se pedir ajuda significa que eu não sou capaz? Você sabe o que acontece, Hannah? Principalmente depois da pandemia, eu acho que virou um caos essa questão de que não pode visitar o bebê, não pode chegar perto do bebê. É, quando eu fiz meu curso com uma parteira mexicana, ela trouxe esse conceito, né? E eu fiz o curso fora. E eu vivi lá esse conceito. E eu falei, cara, eu preciso levar isso para a minha cidade, preciso levar isso para o Gesta Vida. Onde as mulheres voltavam, elas não era um lugar que elas moravam, né? Mas elas Sim, voltavam, por exemplo, e voltavam no Gesta Vida para participar de uma roda de conversas, para simplesmente se distrair, para tudo que elas fazem no grupo de WhatsApp, mas ali ter um momento de paz, né? sim, Mas hoje eu vejo que assim, existe tanto medo de é, vírus, infecções, etc. E muitas pediatras também acabam, elas não negam sobre isso, mas falam assim, faz o que você achar melhor. E aí sim, acaba incentivando essas mulheres ficarem mais sozinhas mesmo. Eu falo, né? Eu saí com meu bebê com 5 dias de vida, saí do hospital, eu já comecei a sair para a rua. E não tem problema nenhum colocar o bebê no carrinho e dar uma volta num parque. Você está em isso. ambiente aberto, ninguém vai tocar no seu bebê. Mas assim, existe essa nova geração que tem medo de sair de casa e tem medo que as pessoas que estão entrando dentro de casa levem um vírus ou alguma coisa que vá vai acontecer alguma coisa com o bebê, né? E tradicionalmente, né, de antepassados, é Sim, isso, né? O bebê nasce dentro de uma comunidade justamente para a mulher ter apoio, porque não se consegue criar um bebê sozinho. E as exato. mulheres perderam essa comunidade. Exatamente, Thaís, e faz todo sentido. Eu me lembro, até numa aula de yoga mãe bebê no Gesta Vida, né, que a gente fez, que tinha uma puérpera que me mandou mensagem, falou assim, Haná, eu tô com muito medo de ir, eu quero muito ir, eu sei que vai fazer muito bem, mas eu tô com muito medo por conta exatamente desse contato com a outra mãe, com outro bebê. E aí, enfim, nos finalmente ela foi e ela me agradeceu. Ela, inclusive até hoje, né? Já se passaram muitos anos, até hoje a gente conversa, ela foi minha paciente. Então, assim, esse ponto é importante, né? Entender qual é o benefício? Será que o risco é maior do que o benefício, né? É, e o outro ponto que você falou da, de sair com o bebê pequeno e se relacionar, também o julgamento. Teve uma outra paciente que falou assim: Nossa, Rana, eu fui fazer unha. Minha bebê nasceu, eu fui fazer unha na semana seguinte. As pessoas olharam para mim e falaram: Você já está aqui? Cadê a sua bebê? Então a gente começa a ser muito julgada. Então, se eu saio, eu sou julgada. Se eu não saio, eu sou julgada. Então, é um ambiente realmente delicado. Então, se ter lugares, espaços em que você possa realmente ser acolhida pelas suas decisões, faz toda a diferença. Porque hoje realmente é um excesso de julgamento e a gente vai perdendo a espontaneidade, né? E a confiança em si mesmo. Então, pensando nisso tudo, o que que é esperado do pós-parto? O que que eu espero que aconteça? Nesse período pós-nascimento do meu bebê. Existe um termo que já é muito falado, que é o baby blues, ou o blues puerperal, que é exatamente esse período após o nascimento do bebê, em que a mulher está mais vulnerável emocionalmente, porque aquilo tudo que a gente viu nos primeiros slides estão acontecendo de forma muito forte, muito intensa. Então, eu coloquei em bolinhas verdes
para a gente poder se perceber quando estiver nesse momento e sentindo isso tudo, que é um sinal verde, é esperado acontecer. É, ele pode durar, esses sintomas aí, essas questões todas, elas podem ser sentidas aí de uma forma normal, natural, esperado, por uns 15 dias. Depois disso, a gente vai ver os próximos slides. Então, durante os 15 dias pós-parto, é muito comum em que 85% das mulheres chorem facilmente. Tenho variação de humor, então, como a Thaís falou, eu choro, daqui a pouco eu tô rindo. Eu choro, não sei nem por que que eu tô chorando. Eu não sinto que as pessoas me compreendem. Eu falo com meu marido, falo com a minha mãe, e aí as pessoas respondem: Nossa, mas se você que quis ter o bebê, olha, ele tá saudável, seu parto foi maravilhoso, por que que você tá chorando? Por que que você tá reclamando? Então a gente fica assim, uma sensação de não compreensão. Volta lá só um pouquinho, Thaís. E isso, isso. Tem um saudosismo também, né? Pode dar um saudosismo de tipo, poxa, minha vida estava tão boa, né? O que que eu inventei? Para que que eu fui, né, ser mãe? Então, esses sentimentos podem acontecer. É, 85% das mulheres, tá, gente? E sentimento de ambivalência, que é importante falar e que eu retratei na imagem. Então, as mulheres ficam até culpadas em sentir isso. Eu amo meu filho, né? Eu tô amando, mas eu não gosto do cansaço que a maternidade traz. Eu não gosto de ficar sem dormir. E aí é um sentimento ambivalente. Então eu tô amando ser mãe, mas eu não gosto do cansaço que meu filho me traz. É, eu amo ser mãe, mas meu casamento tá ficando desmoronado. Então esse sentimento ambivalente também é comum acontecer. Então, baby blues. Agora, sinal para a gente ficar mais atenta, né? Foi passando o tempo, 15 dias, 20, e aí eu continuo me sentindo triste, eu tô me sentindo muito culpada por tudo que eu tô vivendo, eu não sinto que eu sou capaz, né, de cuidar do meu bebê, eu tenho me sentido muito triste, em alguns momentos eu não consigo muito me conectar com meu bebê, né, é, é um sinal de alerta. Aí, aquele baby blues que a gente falou que é esperado, né? Um choro, uma incompreensão, sentimentos ambivalentes, uma saudade, isso tudo começa a acender um alerta de que mais ainda é importante ajuda. Seja ajuda de pessoas que te motivam, que pessoas que estão com você, que te compreendem, aceitam, quanto ajuda profissional. E quando eu falo ajuda profissional, é alguém da área de saúde mental, alguém que entenda, que estuda, um psicólogo, psiquiatra. Mais uma vez, o conceito de que pedir ajuda é incapacidade, a gente precisa desconstruir. E sim, de que o puerpério não é um lugar para se viver sozinha, que não é simples e por isso pedir ajuda vai sempre agregar. Pode passar. Sinal de atenção máxima, né? Que são situações mais graves em que realmente a gente vai pensar numa depressão pós-parto. Depressão pós-parto é totalmente diferente de um baby blues. Isso não quer dizer, gente, essas bolinhas verdes, amarelas e vermelhas, elas não precisam acontecer nessa sequência, né? Então eu começo bem, depois eu posso piorar e ficar. Não. A gente pode ter depressão pós-parto ou depressão perinatal em qualquer momento dessa fase da mulher. Eu recebo também mulheres que às vezes já estão deprimidas desde a gravidez, mas que não são diagnosticadas. Porque a gente falar que a gente precisa de ajuda, a gente dizer que não tá legal, que a gente tá triste na gravidez, às vezes é muito difícil. Porque a gravidez tem um sinônimo, né, de felicidade.
A gente idealiza. Então, muitas vezes a depressão ela já estava ali e com o pós-parto ela só ficou mais visível. Então, o que que é um sinal de gravidade, de alerta? Pensamentos intrusivos, então pensamentos que vêm, que não são legais, que vêm na minha mente, crises de ansiedade, crises de pânico, né? Eu tenho muita dificuldade de relaxar, de dormir, eu tô muito ansiosa, eu não tenho vontade de ficar com meu bebê, eu não tenho esperança sobre o futuro, uma tristeza muito profunda. Eu não tenho nenhuma energia para fazer as coisas acontecerem na minha casa. Um isolamento muito grande, e aí as relações começam a ficar mais frágeis, né? Mais difíceis com o parceiro, com a família. É, Às vezes pensamentos até suicidas, né? Ai, eu não tenho vontade de viver mais. É, Então, isso tudo é característico da depressão. A depressão, ela pós-parto, ela não tem a incidência do baby blues, né, que é 85% das mulheres, mas tem uma incidência até grande, né? Então a gente vai falar assim, de uma mulher para cinco, né, tem depressão. Muitas passam por isso e não pedem ajuda, né? Elas vão viver ali, isso tem um impacto direto na relação com o bebê. Então a gente precisa entender que para a gente cuidar de um bebê, a gente precisa estar bem. Aquela premissa do avião, sabem? A premissa do avião é quando acontece alguma coisa, o oxigênio cai, a gente precisa colocar primeiro em quem? Na gente. A mesma coisa em casa com o bebê. Se eu não estiver bem, bem assistida, me sentindo cuidada, amada, tendo um lugar de fala, um lugar que eu possa falar sem ser julgada, me cuidar emocionalmente, fisicamente, como que eu vou cuidar desse bebê que precisa de mim 24 horas por dia? Eu preciso amamentar ou preciso dar fórmula, qual for a situação da amamentação, eu preciso acordar, preciso estar de pé. A conta não bate, né? Por isso que o puerpério ele não deveria ser vivido de forma solitária. Pode passar. E aí, por isso, eu trago uma fala de um excelente psicanalista, o Winnicott, que ele fala da maternidade real, que é o conceito da mãe suficientemente boa, que a gente está falando muito, mas praticando pouco. Então, o Winnicott traz exatamente esse conceito de que a mãe, ela não precisa ser perfeita, como muitas pessoas esperam, como o mundo espera de nós, né? Que a gente seja perfeita em tudo. A gente só precisa ser boa o suficiente para o nosso bebê. E o que que é isso, Haná? É entender que a gente vai falhar como mãe. E é esse movimento de falhar, né, de errar, de consertar, né, de estar presente com o nosso bebê, é nesse movimento entre erros e acertos que se constitui um ser humano saudável, que é o nosso bebê. Então, se um grande estudioso da área diz pra gente que a gente não precisa se exigir demais, que a gente precisa fazer apenas o nosso papel ali de dar amor, acolher, mas também a gente se perceber como mulher, as nossas necessidades. Entender que isso é um caminho, né? No início, que o bebê precisa muito de nós, a gente vai ficar muitas vezes um pouco. É como aquele espelho ali da imagem, né? Tá um pouco difícil da gente se encontrar. A gente vai perdendo algumas partes assim de nós no meio do caminho, mas isso vai voltando. É esperado voltar, é esperado a gente querer sair, querer voltar às nossas atividades e fazer uma unha, isso é esperado.
Se isso não vai acontecendo, aí é aquele ponto que a gente falou, né, dos sinais de alerta. Mas saibam que carregar a culpa, né, a exigência da gente dar conta de tudo, de casa, do marido, do nosso corpo, das nossas emoções, do bebê impecável, da rede social maravilhosa, isso tudo não existe. Então, a maternidade real e o puerpério real trazem questões importantes, né, em que a gente precisa entender o que acontece e buscar agora, né, para quem está gestante, esse planejamento. Então, o que que hoje vocês estão fazendo para quando chegarem lá no puerpério mais fortalecidas? Pode passar, Thaís. Então, para finalizar, o que eu queria trazer é isso, assim, se prepare não só para o bebê, não se prepare apenas para o parto, mas se prepare para cuidar de você também, dessa mãe que vai nascer junto com o bebê aos pouquinhos. Porque quando uma mãe é bem cuidada, o bebê também vai ser bem cuidado, certamente. E eu vou encaminhar para vocês como brinde, né? Como o nosso brinde, meu e da Thaís, o Gesta Vida, um plano pós-parto, que é um plano construído com base científica, em que diz que se a gente planeja esse pós-parto, ele pode ser mais leve, ele pode ser mais real. Então a gente conversa, a gente alinha as expectativas, a gente planeja e as coisas vão ficando mais leves e mais reais. E essa idealização que a Thaís trouxe no início, ela vai deixando de existir e vai se tornando um pouco mais real, porque também é normal a gente idealizar, né? A gente cria expectativas sobre tudo na vida, mas é importante a gente ir colocando o pé no chão, como, por exemplo, construir o parto, Existe a esse gente olhar luto, as né? opções. Né, Oi? Haná? Existe esse luto do Sim, idealizado e do real, do que acontece depois, né? sim. Então eu vejo hoje mulheres, é engraçado isso, mas é cada dia mais comum. Ó, eu nunca vi um recém-nascido. Eu tenho pessoas próximas que tiveram bebê, mas eu só fui visitar quando estava mais grandinho. Então, eu não tenho noção como é essa primeira fase. Eu tenho receio de como pegar o bebê, de como cuidar do bebê, como trocar a fralda. Então, acaba que vai criando ali, né, suposições do que vai acontecer, e na realidade, às vezes, vai ser outra completamente diferente, e aí existe esse luto que a gente vive, né, de que a realidade não é a esperada. Exato, exato. Alguém escreveu aí, a Agatha. Todas as minhas amigas tiveram filhos na pandemia, eu só conheci eles com 2 anos. Olha só, é isso aí. E a pandemia mudou muito, né? Como a Thaís falou, as relações, como a gente se relaciona. Então, hoje, né, a gente tem muita dificuldade de fazer grupos presenciais, porque tá todo mundo vivendo, né, no seu mundo ali. E aí isso traz mais isolamento. Mais dificuldade da gente ter realmente uma leveza maior, pedir ajuda, ter pessoas em casa, ou entender que o meu jeito não é ter tantas pessoas em casa, né? Cada um vai viver de uma forma. E o luto, ele é real, né? Assim, o luto não é algo que precisa morrer realmente, né? É um sonho, uma expectativa, algo que a gente criou na nossa mente e que de alguma forma ele não tá igualzinho. Então, lidar com a mudança no plano, uma mudança de expectativa, um caminho diferente, às vezes vai trazer sofrimento e frustração. Então, saber que o bebê recém-nascido pode ter dificuldade de dormir, que precisa de ajuda constante, que precisa de colo, né? Então, às vezes a gente vê, ah, não, vai ficar no berço, vai ficar no berço. E às vezes o bebê só quer colo.
O que que eu faço se só tem eu para dar colo na minha casa? Então, eu não tenho uma ajuda. Por que não, né? Por que não tem essa ajuda? Então, se você está gestante, precisa de alguém no futuro, pense agora. Daí eu vejo, tem muitas pacientes que falam assim também: nossa, Haná, eu gastei um dinheirão com enxoval, com quarto, com berço maravilhoso, com um monte de roupa, e não sobrou dinheiro, por exemplo, para eu ter alguém de repente uma noite, que eu tô muito exausta. Ou eu comprei um berço maravilhoso, lindo, fiz um quarto, ele não dorme no quarto, só quer dormir no meu colo, né? Então, esse é o puerpério real, essa é a maternidade real. Pode Coisas podem falar, acontecer. Giovana. Oi, meninas, boa tarde, tudo bom com vocês? Boa Tudo bem? tarde. Uma coisa que você falou, Hanna, bem no começo, é uma coisa que me aflige um pouco. Muitas das minhas amigas falam assim: Giovana, você vai deixar de ser o que você é, sua identidade vai morrer, agora você vai virar só mãe, você não vai se ver mais como antes, vai ser uma outra pessoa. E isso me assustou muito quando elas falam, porque todas as pessoas que comentam isso, elas falam um pouquinho no tom de ameaça e você fica um pouco assustada. Parece até que é normal. Só que assim, eu desde o início da gestação, eu sempre tentei conciliar as duas coisas. Em que sentido? Que a partir de agora eu vou ser a Giovana, que eu sempre fui, porém com uma nova funcionalidade, com uma nova função, mãe. E aí eu queria ver com você o que que você diz sobre, nesse puerpério, essa nova configuração da mulher, esse sentimento, essa sensação, que é uma das coisas que, assim, eu tenho mais medo de me perder. É a minha identidade, de eu deixar de ser eu, de eu deixar de gostar das coisas que eu gosto. Porque eu quero continuar gostando, mas eu quero continuar sendo mãe, obviamente, né? Quero exercer essa função. Muito bom, Giovana. Esse é um dos pontos assim principais que aparece muito em consultório, que é uma transformação mesmo, sabe? E por que ter medo, né? Por que ter medo dessa mudança de perspectiva de vida? E acontece, tá, Giovana? Assim, como eu falei no início, né? Existem muitas mudanças. O puerpério traz todas aquelas mudanças, né? Mudanças físicas, emocionais, transforma o cérebro, a gente se conecta em outro lugar, né? Um ser humano que precisa de você agora. E depois do parto, a gente vai percebendo que as prioridades vão mudando, né? Mas você é você na sua essência. Mas às vezes é um momento de se perder. Mas às vezes se perder não é ruim. Para algumas, pode ser que seja um pouco assim, nossa, preciso de uma ajuda para entender tudo isso, né? Entender o meu lugar, porque agora eu não sou a Giovana que trabalha no tal lugar, sou mãe, tô conhecendo esse bebê, tô conhecendo esse amor que está sendo construído. Então, psiquicamente falando mesmo, é um lugar de transformação. Mas quando eu falo que essa é importante, você falou assim, esse tom de ameaça, esse tom de assustar, porque para ela pode ser mais forte do que para você. É muito individual. Mas uma coisa é certa, há uma mudança muito significativa na vida quando nasce um filho. E isso mexe com a gente em muitas, né, muitas questões. Às vezes vem questões familiares à tona, a gente fica mais sensível em relação à nossa mãe, nosso pai, exatamente porque a configuração cerebral, emocional e psíquica está mudando. É uma fase diferente. Eu vou dar um exemplo, saindo um pouco do conceito do puerpério. Vamos pegar a fase de quando nós somos adolescentes. Também não é uma fase meio estranha a adolescência, né? Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos, tem gente que fica mais rebelde, aquela coisa meio estranha, aquele adolescente mais quieto.
Exatamente também, porque há um período de muita transformação na adolescência. Vamos então fazer um outro recorte que é a menopausa. A menopausa também é um outro período sensível da vida da mulher. Então, quando a gente fala de puerpério, é exatamente isso, tá, Giovana? Mas você seguirá sendo a Giovana. Seguirá, mas ela vai mudar. E a mudança não precisa ser para pior, muito pelo contrário, ela pode ser para melhor, expandir o seu coração. Mas tem um caminho aí, né? Tem um caminho de se encontrar aí nesse novo lugar, ok? Ó, alguém comentou aí também. Obrigada, Ana. Imagina. A Agatha falou assim, antes de eu ficar grávida, a possibilidade de me tornar uma pessoa totalmente diferente do que eu era, a possibilidade e isso era a coisa mais amedrontadora na perspectiva. Mas por enquanto tá tudo parecendo natural. Na verdade, a gente não, eu não sei, em relação a essa transformação. Elas vão acontecendo, por exemplo, as Sim, amizades, né? As amizades no pós-parto também vão mudando, porque você está numa outra fase da sua vida e às vezes seus amigos que ainda não têm filho não conseguem acompanhar essa fase. E você percebe que você também não consegue acompanhar a fase que eles estão. Então, tudo isso. isso muda. Daniele quer falar, pode falar. Eu posso falar uma coisa. Eu, no momento, Thaís me acompanhou, né, no meu parto. Eu, no momento, estou no meu pós-parto, minha bebezinha. Deixa eu botar o vídeo aqui, peraí. Ih, pior que não dá, não é possível acessar a câmera. Mas, enfim, o meu bebê, minha bebezinha tá com 2 meses e meio agora. E eu acho que isso que você falou, é Giovana que falou, né? Isso. Isso. É isso que você falou, acho que era o meu grande medo do pós-parto, assim. Eram duas coisas que me davam muito medo do meu pós-parto. Era, perder minha liberdade e Uhum. perder minha, assim, a minha essência mesmo, quem eu era. E uma coisa que me ajudou muito, vou falar que talvez possa te ajudar, é pegar uma coisa que eu gosto muito de fazer e combinar previamente, assim, com a minha rede de apoio, o que que eu posso fazer para manter isso, pelo menos isso, funcionando, né? Então, no meu caso, é meu exercício. Eu combinei com meu marido, falei, olha, você tem condição de tal hora, de 3 vezes a semana ficar com ela para eu ir? Porque eu preciso de alguma coisa que me lembre quem eu era. Sim, Então, eu acho que as pessoas às vezes colocam um medo muito grande em cima da gente e assusta muito quando a gente está grávida, né? Mas é possível você minimamente se lembrar quem você era ali no meio do caos ali do puerpério e seguir a vida, sabe? Eu acho que me amedrontaram muito no meu pré-parto ali e graças a Deus eu tive uma rede de apoio legal durante a gravidez com as meninas do Gesto da Vida, com a minha obstetra e tal, que foram me orientando para você chegar nesse pós um pouquinho isso. mais em paz. Então é isso, assim, às Isso. vezes te ajude um pouquinho. Ô, Dani, e qual é a sensação da primeira vez você saindo de casa sem bebê? Eu me lembro dessa sensação Menina, até todo mundo hoje. me falava assim: você vai morrer de saudade dela, você vai isso, você vai aquilo. Eu me senti tão livre, Thaís. A sensação de Eu falei: estar livre, caraca, é existe a essa Dani ainda. sensação, né? É, Eu, e é exatamente isso, sabe, Daniele? É muito individual, né? Então vão ter mães que vão sofrer, vão morrer de saudade, vão se culpar, e outras não, vão sentir maravilhosas, vai ter um respiro. Então é sim, muito individual, né? E o que você falou faz todo sentido, do preparo, né? E também de tentar manter algo que você goste, né? Então, que você se conecte com você. E reforçando o que a Thaís traz, as mudanças para algumas mulheres, elas não vão ser mudanças assim drásticas, né? Que opa, teve o filho, mudou tudo. Não, né? A gente está falando, olha, o puerpério ele pode durar até 2 anos. Lá no primeiro slide a gente falou isso. Então, são mudanças que vão acontecendo, né? Seja no casal, com amigos, com os pais, na casa, no trabalho, né? Como que eu retorno para o trabalho, como eu não retorno, o que eu gostava, né, de fazer. Então, são coisas que vão trazer novas perspectivas. E o medo, a gente precisa olhar para ele não como inimigo, mas algo que nos traz um recado importante, né? Por que ter medo?
E Ai, desculpa, Hanna. Não, nada, mas pode falar. obrigado, Dani. Eu acho até que você estava lendo meus pensamentos, porque essa dica que você me deu é uma coisa até que eu já conversei com meu esposo mesmo. Já até pesquisei estúdios funcionais perto da minha casa e eu falei com ele. É uma coisa que eu quero retomar. É uma coisa que eu já sinto falta agora, né? E eu quero retomar assim que o neném nascer. Aí eu já vi uma logística, já vi um horário, já combinei com ele que ele vai ter que sair um pouco mais cedo do trabalho, que da mesma forma que eu também tenho que me ceder profissionalmente, ele também, na paternidade dele, ele também vai ter que ceder um pouco. E, assim, planejei. Se eu vou conseguir colocar em prática, né? Aí só depois que eu vou saber. Mas é uma coisa que é super mega conversada. E a gente ainda se culpa um pouco, né? Antes, pelo menos eu, antes de eu conversar isso com ele, eu ainda me culpava um pouco assim, ai meu Deus, será que as pessoas vão achar que já quer voltar para atividade física, já está pensando em Sim, essas coisas, mas aí, graças a Deus, ele entendeu e sabe, né, o porquê de tudo, né? Porque uma filosofia que eu estou adotando muito e estou trazendo para mim cada dia mais eu só vou conseguir ser uma boa mãe se eu conseguir ser uma boa mulher, conseguir ser uma boa profissional. Então, acho que tudo isso está meio que entrelaçado. com certeza, Giovana, com certeza. Se planejar é fundamental, como a gente se planeja para a vida inteira, em toda a nossa vida. E por que não? Puerpério é a mesma coisa, sabendo e trabalhando a flexibilidade de que o que você planejou não é uma certeza, né? É uma possibilidade. Que pode dar certo, pode não, mas que você olhou, que você conversou, que você planejou, que você estudou. A gente vai fazendo a nossa parte, né? Quanto ao que a gente gostaria do nosso puerpério. E toda mulher merece sim um puerpério leve, suave, feliz, olhando as transformações de frente, porque elas vão acontecer. É, E sempre entendendo que a gente não precisa passar por isso sozinha e que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Peçam sem culpa. Isso. E só para finalizar, não se compare. Porque às vezes vocês estão ali em grupos pós-parto, ou então, né, vai para um parquinho e tá vendo a outra pessoa falando. Tem bebê que vai dormir a noite toda, tem bebê que não vai dormir nunca, tem bebê que vai chorar muito, tem bebê que não vai chorar. Então, assim, não compara, né? Cuide do seu bebê. A gente pode sim olhar exemplos, é super saudável. Eu acho que Sim, o grupo pós-parto é para uma ajudar a outra, mas sem comparações, porque cada bebê é único, cada família é única, cada forma de lidar com cada situação é única também. Então, se comparar, acaba afundando vocês no puerpério. muito bom, Thaís. Comparação é inimiga da felicidade. Anotem, comparação é inimigo da felicidade. Então, se é inimigo da felicidade, para que eu vou comparar? Porque vai nos levar num lugar de infelicidade. E comparação é diferente de inspiração. O que te inspira, né? Quais são as mulheres reais que te inspiram? O que que te impulsiona? Eu sempre recomendo para muitas pacientes que chegam, façam detox já da rede social. Elas resistem, mas quando fazem é uma outra vida. Porque ninguém vai postar a parte difícil da maternidade. Ninguém vai postar bebê doente, bebê que está chorando, que está na madrugada viva. Ninguém vai postar. E todo mundo passa, gente. Não se engana. Então, realmente, a comparação, ela é um lugar que a gente não se deve habitar. É isso mesmo. Muito E, obrigada. ó, os ouvidos, a gente tem que começar a trabalhar os ouvidos também, né? Porque é isso, a gente recebe julgamento, a gente recebe perguntas, a gente recebe coisas que nos amedrontam. Então, sigam o coração, né? A mãe tem um sexto sentido ali, uma voz interna
que se você escutar bem e seguir, respeitar, vai ser maravilhoso. É isso. Gente, muito Alguém perguntou de obrigada. livro aqui, né, Thaís, eu Perguntou, não vi, acho. não. Ah, apareceu É, agora. algum Apareceu livro para agora. indicar. Tem muitos Temos livros, até no né? Gesto da Vida. No Gesta Vida tem muitos. A gente tem A minha 60 Dias de vaga tá online. Neblina. Saiu? Não, ela é online, se eu não me engano, né, Agatha? Ah, entendi. Vou colocar aqui. A gente pode indicar depois, eu tô até olhando aqui. Tem o Parto da Mulher, tem a Maternidade Encontro com a Própria Sombra, tem os 60 Dias de Neblina, tem o quarto trimestre, né? Porque a gente considera o pós-parto como quarto trimestre, né, da gravidez. Alguém falou. Ah, tá. É, tem o Mãe Fora da Caixa, tem o livro maravilhoso do Deepak Chopra, né? Que é o Corpo, Mente e Espírito na Gravidez e no pós-parto. Ai, tem um monte. Tem esses que são mais inspiradores, né? Não são muito técnicos. Que os 60 dias de neblina é sempre É o maravilhoso. melhor, é o melhor. Comprem ele Mas já. comprem já, mas comecem a ler no pós-parto. No primeiro dia pós-parto, você lê uma página por vez. Isso, exatamente. Acho que são esses que eu indicaria. Tá Ok? certo. E aí, gente, então, eu vou mandar para vocês o plano pós-parto, né? Com todo amor e carinho para vocês exclusivamente. É um material que eu, né, trabalho com as minhas pacientes e também tem como comprar. E pensem já, né? O que que te preocupa no pós-parto e se você já começou a pensar sobre a sua rede de apoio. Esses dois pontos eu acho que são importantes para reflexão. Muito obrigada, Haná. Sempre bom estar com você. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui, né? Às vezes no pós-parto, escutando um pouquinho mais. E como eu falei, né, é um tema que é sempre importante conversar, mas que muitas vezes na gestação a gente não para escutar e no pós-parto a gente é sedento para entender um pouquinho o que está acontecendo. Exatamente. Então, obrigada por estarem aqui e tenho certeza que o material também vai ajudar bastante. Beijo, meninas. Ó, ótimo início Beijão, de tchau, gestação, tchau. puerpério maravilhoso. Sucesso para todas. Beijo, Thaís. Obrigada. De nada, tchau, tchau.